Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais um vídeo no nosso canal Armadura de Deus. Pedimos que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ative as notificações, curtam esse vídeo, para que você possa nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. E no livro do Evangelho de João, capítulo 16, Jesus vai falar aos discípulos sobre a importância do Consolador, a missão do Consolador, do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma oração, pedir a Deus que nos dê força, nos ajude em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que estamos enfrentando no Brasil e no mundo, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque em meio a toda essa luta, a toda essa dificuldade, a toda essa pandemia, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem zelado por nós. Que a Tua palavra venha estar a nos fortalecer, nos orientar, nos ajudar, meu Deus, em meio a tempos difíceis. Que o Senhor, meu Deus, possa nos consolar. Que o Teu Consolador, que o Teu Espírito esteja conosco, a nos guiar e nos ajudar. É o que nós te pedimos e pedimos também a iluminação, meu Deus, da Tua palavra, Pai, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando a leitura, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e meditasse junto comigo na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 em diante. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, o que Jesus estava alertando? Que no período que estava com os discípulos, acompanhando eles, ele não tinha falado isso. Porque ele estava ainda preparando os discípulos para isso. Porque vai chegar o momento em que Jesus não vai mais estar com eles. Então eles precisam estar preparados para o que virá a acontecer com eles. E aí no versículo 5 em diante, ele diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Quem enviou a Cristo? A Deus. Então ele irá para Deus. Ele irá para Deus, mas deixará com os discípulos o Consolador. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que Cristo quer dizer? Que a promessa que ele fez, ele vai cumprir. Qual é a promessa? A promessa de que quando ele partir deste mundo, quando ele subir aos céus, ele vai enviar o Consolador. É a promessa dele. Ele prometeu enviar o Consolador, deixar com os discípulos o Consolador, para que durante o dia mau, durante as perseguições que viriam sobre a vida deles,
Eles teriam o Espírito Santo, eles teriam o Consolador. E hoje não é diferente. Hoje, o Consolador, o Espírito Santo, habita em nós. Habita em nós porque Cristo nos amou. Ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós. E foi necessário ele se entregar por nós para que nós viéssemos a ter acesso a Deus. Para que nós viéssemos a ter o Consolador, a ter o Espírito Santo para vencer. Para termos o Espírito dele conosco, para enfrentarmos essa luta com a presença de Deus em nossos corações. E continuando no versículo 12, diz o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando o Consolador vier sobre nós, quando ele vem sobre a nossa vida, ele nos convence do pecado. O pecado já torna uma coisa que incomoda. Não que isso nos impeça de pecar, mas a presença do Espírito Santo, ela nos fortalece, nos condiciona a resistir ao pecado, a vencer este mundo, a vencer as dificuldades, a enfrentar os problemas, a vencer essa pandemia, a confiar no Senhor em meio a essas lutas. E aí no versículo 14 diz o seguinte: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que é de Cristo? O que é do Pai? A palavra. O que nós vamos anunciar? A palavra. Por que os discípulos estariam prontos para anunciar a palavra? Porque a partir do momento que Jesus se entrega na cruz, dá a vida dele por nós, por mim, por você, pelos discípulos, e ele é morto, ele ressuscita, o Consolador vem. Porque ele prometeu, ele enviou o Consolador para nós. E ele enviando o Consolador, ele condiciona a pessoa, ele condiciona os discípulos a pregar, a anunciar o Evangelho, a enfrentar as lutas, a enfrentar a perseguição que ia vir sobre a igreja. E no versículo 16 diz o seguinte: um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estaria com os discípulos por um tempo, mas ele iria partir. Por que ele iria partir? Ele iria dar a vida pelos discípulos e por nós. E iria morrer, e iria subir aos céus. Mas ele iria retornar. E quando ele retornasse, ele iria levar a igreja. Então, no versículo 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então os discípulos iriam sofrer, iriam ficar tristes. Mas o mundo iria se alegrar. Por quê? Porque o mundo não creu em Cristo. O mundo não aceitou a Cristo. E os discípulos aceitaram. Então, eles sofreram com a morte de Cristo.
Mas ao terceiro dia eles se alegraram, porque eles souberam, eles viram, eles presenciaram a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. E ele cita o exemplo da mulher. No versículo 21, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa alegria não é uma alegria que o mundo dá. É a alegria do Espírito Santo, é a alegria de saber que você não está só. É a alegria de saber que o Consolador está com você a todo tempo. Naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo que... Vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas, versículo 25, vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, Jesus diz o seguinte, que a partir do momento que eles creram que Jesus veio da parte de Deus, eles teriam livre acesso a Deus, que não precisava da intercessão de Cristo naquele momento, porque o próprio Pai vos ama. Por que o próprio Deus amava os discípulos? Jesus estava afirmando, porque os discípulos primeiramente amou a Cristo e creu que Cristo estava sendo enviado da parte de Deus. No versículo 29, os discípulos disseram, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte por isso. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Então você veja que depois de todo aquele tempo, depois de Jesus ter realizado os milagres, ter feito tudo, e eles presenciado tudo aquilo, Jesus perguntou, agora que vocês creem em mim, creem que eu vim da parte de Deus, creem que eu sou o Messias? Eis que vem a hora, e já é chegada, disse Jesus, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, para que os discípulos tivessem paz. Por quê? Porque assim como Jesus iria se encontrar humanamente só naquele momento de crucificação, naquele período ali, ele não estaria só, Deus estaria com ele. E isso vale nos dias de hoje. Muitas vezes você se sente só, você se sente sozinho. Você pode até estar só, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, você não se encontra só. Por quê? Porque Jesus deixou o Consolador comigo, deixou o Consolador com você. E ele diz o seguinte, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Jesus está afirmando, vamos passar por aflições. Vamos ter que passar pela pandemia. Mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer o mundo. Por que que nós vamos vencer o mundo? Porque nós cremos nele. Porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque ele nos deixou o Consolador. E o Consolador nos condiciona a passar e vencer tudo isso. Nos fortalece, nos anima e não nos deixa só. Então, eu deixo essa palavra com você e que essa palavra ela possa entrar no seu coração e que você possa se sentir fortalecido por Deus para que você possa vencer o dia mau. Vamos orar, encerrando por aqui esta palavra, essa reflexão da palavra do Senhor e que Deus possa abençoar a sua vida. Querido Deus, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, em tua presença, para meditar mais e mais sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor tem nos ensinado, nos orientado. Deus Todo-Poderoso, sê conosco, Pai. Ajuda-nos, ajuda a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos irmãos que estão a ouvir essa mensagem, aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa penetrar em seus corações, Pai, para que a tua palavra, meu Deus, e o teu Espírito possa alcançá-los aonde quer que eles estejam, meu Deus, a ouvir essa palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, meu Deus, a tocá-los, Pai. Porque humanamente falando, nós não temos condição alguma, mas o Senhor, o Consolador, o teu Espírito, meu Deus, é que nos direciona, Pai. Toma a direção para que essa pessoa possa vencer o dia mau. Com a tua presença, meu Deus, nós somos mais que vencedores e é como a tua palavra diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também iremos vencer com a tua presença, com a tua ajuda e com a tua direção. Graças te damos, em o nome bendito do Senhor Jesus. Amém.